Olá a todos. Nesse vídeo, então, eu vou dar um exemplo de tudo que une tudo aquilo que a gente falou nos outros vídeos, né, nos dois vídeos passados. Então, só recapitulando, uma onda que se propaga no meio, ela tem um certo comprimento de onda, que é a distância ou entre duas cristas, ou entre dois vales, ou entre três pontos de equilíbrio. A gente viu que frequência é quantas vezes um ponto qualquer da onda desce e sobe por segundo, e se for por segundo a frequência é dada em hertz. A gente viu que o período tem duas maneiras de entender o período. Ou o período é o tempo que demora para um ponto descer e subir, tempo que demora para descer e subir, ou o tempo que demora para ele andar um comprimento de onda completo. E a gente viu que a velocidade, dada em metros por segundo no sistema internacional, né, é a velocidade com que a onda se propaga, a velocidade com que ela avança, a velocidade com que ela vai para frente. E que a velocidade pode ser calculada como ΔS sobre ΔT, ou o lambda sobre o período, ou o lambda f, supondo uma velocidade constante, ou seja, supondo um movimento uniforme. E para que o movimento seja uniforme, essa onda não poderia nem perder energia e nem mudar de meio, o que é um caso ideal, mas que é uma aproximação boa para os casos reais. Bom, agora, eu disse também no vídeo passado, e agora já vamos começar a entrar um pouco nesse vídeo, eu disse que a frequência de uma onda ela é determinada pela fonte. Então, por exemplo, quem está produzindo essa onda aqui é a pessoa que produz, a pessoa, o aparelho ou o processo natural que produz a onda que determina qual a frequência com que essa onda vai oscilar. Já a velocidade com que ela vai para frente depende das características do meio. Por exemplo, no ar, a velocidade de uma onda tem um certo valor. Mas quando a onda está na água, aí tem outro valor. Se estiver no vidro, outro valor. E mesmo no ar, o ar a uma certa temperatura, a velocidade de uma onda tem um certo valor. O ar mudando de temperatura, a velocidade muda de valor, porque a temperatura muda as características do meio. Então, a velocidade de uma onda é determinada pelas características do meio. Um exemplo prático para ilustrar isso, um exemplo bom para ilustrar isso, são justamente as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, todas elas se propagam no vácuo com a mesma velocidade. No vácuo, todas elas vão para frente com a mesma velocidade. E a gente chama até essa velocidade da luz, ou de qualquer onda eletromagnética, no vácuo, de C. E esse valor é aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ou, gosto muito de escrever também, 300 mil quilômetros por segundo. Tanto faz, né? Então, essa é a velocidade com que qualquer onda eletromagnética se propaga no vácuo. E como a velocidade só depende do meio, e no caso o meio é o vácuo, todas as ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo vão ter a mesma velocidade. Por quê? Porque quem determina essa velocidade é o meio. E qual é o meio para todas elas? O vácuo. Eu estou pensando no vácuo. Por exemplo, a região entre o Sol e a Terra. Lá é vácuo. Lá todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade. No entanto, elas não têm a mesma frequência e nem o mesmo comprimento de onda. Então, é assim, por exemplo, se eu pegar as ondas de rádio, por exemplo, as ondas de rádio elas são ondas longas. O que quer dizer ondas longas? Ondas longas quer dizer o comprimento de onda delas é muito grande. Uma onda de rádio pode ter comprimento de onda aqui de 1 km até mais, às vezes 10 km. É um comprimento de onda bem grandão. Imagina uma onda de rádio se propagando no vácuo. Ela vai para frente com qual velocidade? 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Agora, se eu pegar, por exemplo, a luz, por exemplo, acho que a luz verde tem um comprimento de onda bem menor. O comprimento de onda da luz verde, se não me engano, eu não olhei na internet antes de fazer o vídeo, foi meu erro aqui, deveria ter olhado, mas o comprimento de onda de uma luz é aproximadamente, eu lembro aproximadamente, o comprimento de onda da luz verde é aproximadamente meio micrômetro. Meio micrômetro quer dizer 0,5 vezes 10 a menos 6 metros. Ao passo que o comprimento de onda de uma onda de rádio, eu falei que pode ser da ordem de 1000 metros. Repara o seguinte, olha a diferença desse comprimento de onda e desse comprimento de onda. São comprimentos de onda totalmente diferentes. E se você pegar os raios gamas
são ondas eletromagnéticas que têm um comprimento de onda ainda menor, que nem consigo desenhar aqui. O comprimento de onda dela é ridiculamente pequeno, e esse eu não sei quanto que vale, mas é muito pequeno. Eu tenho até uma tabelinha aqui, depois eu mostro para vocês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, apesar dos comprimentos de onda serem diferentes, todas essas ondas, se elas estiverem no vácuo, no mesmo meio, todas elas vão para frente com a mesma velocidade, 300 mil km por segundo. Tanto as ondas de rádio, quanto a luz, quanto os raios gamas, por elas serem o mesmo tipo de onda eletromagnética, todas elas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, 300 mil km por segundo. Elas empatam na corrida. Quando essa daqui tiver, quando a vermelha estiver ali, a verde vai estar aqui e a roxa vai estar aqui. Tudo bem? Com frequências diferentes, mas elas vão para frente com a mesma velocidade. Enquanto a onda de rádio vai estar aqui assim, ó, ela vai estar assim, ela sobe e desce lentamente, a frequência dela é lenta. Mas ela vai para frente, ela avança para frente com a mesma velocidade que uma onda eletromagnética de luz vai para frente. Elas empatam na corrida. Quando a vermelha chegar, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a vermelha chegar nesse ponto, a verde vai ter chegado nesse ponto aqui também. E a roxa também vai ter chegado nesse ponto, ainda que com uma frequência bem maior e com um comprimento de onda bem menor. Todas elas avançam para frente com a mesma velocidade. Mas se o comprimento de onda delas são distintos e elas têm a mesma velocidade, a gente percebe que a frequência também vai ser diferente, né? Lembra que velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Estou usando a terceira das fórmulas lá para velocidade, essa fórmula aqui, ó. Velocidade é igual a lambda f. Todas elas têm a mesma velocidade. Qual velocidade? 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Portanto, todas elas, se você multiplicar o lambda pela frequência, tem que dar sempre o mesmo resultado. No entanto, tem umas que têm o lambda grande e tem umas que têm o lambda pequeno. Ora, como é que pode o lambda ser diferente e a velocidade ter o mesmo valor para todas? O que eu quero dizer é o seguinte, se eu fizesse essa conta, lambda f, para vermelha, para essa daqui, ó, vai dar o mesmo resultado que se eu fizer para essa daqui. E vai dar o mesmo resultado se eu fizer para a roxa, essa daqui. A velocidade vai ser sempre essa daqui, ó, 3 vezes 10 oitava. Mas o lambda não é igual. Como então pode dar o mesmo resultado se o lambda não é igual? Bom, basta que a frequência também não seja igual. Para uma que tem o lambda grande, vai ter a frequência pequena, de tal forma que quando você multiplicar esses dois números, vai dar 3 vezes 10 oitava. A outra que tiver o lambda pequeno, vai ter a frequência grande para compensar a pequenez do lambda, de tal forma que a velocidade continua sendo 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então nota que quando o lambda for pequeno, o f é grande. E quando o lambda for grande, o f é pequeno. Quando que isso vale? Quando a velocidade for a mesma. E quando a velocidade é a mesma? Quando estiver no mesmo meio, por exemplo, o vácuo. Quando estiver no mesmo meio, a velocidade é a mesma. E se a velocidade é a mesma, se o lambda é grande, a frequência é pequena. Se o lambda é pequeno, a frequência é grande. Então a gente pode dizer que o lambda e a frequência são inversamente proporcionais. Quando um é grande, o outro é pequeno. Continuando aqui, tem um detalhe importante, que no caso das ondas eletromagnéticas, se a gente pegar, por exemplo, a luz visível, tem um caso particular em que isso não acontece, que é o caso da dispersão, né? Por exemplo, quando a luz branca entra no vidro, a velocidade de cada componente da luz branca, lembra que a luz branca é formada por vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Quando elas entram, por exemplo, no vidro ou na água, elas vão ter velocidades diferentes, ainda que o meio seja o mesmo. Mas esse é um caso bem particular que eu não queria entrar agora, que é um caso particular que, na verdade, é muito importante e que é o fenômeno chamado dispersão da luz branca, que é responsável, por exemplo, pela formação das cores do arco-íris, né? Mas eu não quero entrar nos casos, nas exceções agora. De modo geral, se a velocidade de uma onda, se uma onda está num determinado meio, e não precisa ser onda eletromagnética, isso vale para qualquer tipo de onda, para um determinado meio a velocidade é uma só, e aí o lambda e o f são inversamente proporcionais. Vamos
pegar, por exemplo, o caso do som. Vamos pegar o som se propagando num ar, no qual a velocidade do som nesse ar, nesse meio aí, seja 300 metros por segundo. Professor, mas a velocidade do som no ar não é 340? Não, depende do ar, depende da densidade, depende da temperatura. Eu estou pegando uma porção de ar que a velocidade vai ser 300 metros por segundo e eu escolhi esse número até para a conta ficar mais fácil. Então, pensando que V é igual a lambda F, e vamos supor que o ar não mude, seja sempre esse ar aqui. Se for sempre esse ar aí, a velocidade vai ser sempre 300 metros por segundo. E isso vai ser sempre igual a lambda F. Mas o lambda pode ser, por exemplo, 1, e se o lambda for 1, quanto que tem que ser o F? 300. Mas uma outra maneira da velocidade ser 300 é o lambda ser 2. E se o lambda for 2, quanto que vale a frequência? 150. Mas uma outra maneira, uma outra possibilidade é o lambda, por exemplo, sei lá, ser 10. E se o lambda for 10, quanto que tem que ser a frequência? Tem que ser 30. Repara que 1 vezes 300 é 300. 2 vezes 150 é 300. 10 vezes 30 é 300. Repara que a velocidade não está mudando. A velocidade é 300, 300, 300. Podemos até pegar outro caso aqui. Imagina o seguinte. Imagina que o lambda vale, sei lá, 30. Se o lambda é 30, quanto tem que ser a frequência? 10. E aqui eu acho que vai ficar até mais claro uma coisa que é muito importante. Se a velocidade não mudar, e quando que a velocidade não muda? Quando o meio não mudar. Se o meio for o mesmo, a velocidade não muda. E nesse caso, repara que se o lambda aumenta, o que acontece com a frequência? Diminui. Ó. O lambda está aumentando. Conforme você vai para baixo, o lambda é 1, 2, 10, 30. Está ficando cada vez maior o lambda. Mas e a frequência? A frequência está diminuindo. Ó. 300, 150, 30, 10. Ou seja, para uma mesma velocidade, quanto maior o lambda, menor a frequência. Em outras palavras, eles são inversamente proporcionais. É muito comum você encontrar esse tipo de figura aqui na internet, né? Onde mostra que o comprimento de onda das ondas eletromagnéticas, né? Então aqui eu estava dizendo, as ondas de rádio podem ter comprimento de onda de 100 metros, 1000 metros, até 10 mil metros. Ó. Enquanto que as micro-ondas, aquelas produzidas lá dentro do forno de micro-ondas ou ainda usadas em telefonia celular, elas têm geralmente o comprimento de onda da ordem de 10 metros. Ó. O infravermelho, que também é uma onda eletromagnética, tem comprimento de onda da ordem de 1 centímetro, 10 a menos 2 metros. Ó. E assim por diante. Repara que conforme você anda para a direita aqui aqui está em centímetros, né? Desculpa, aqui está em centímetros. Então aqui é 10 a quarta centímetros, que é a mesma coisa, 10 mil centímetros, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado metros, então 100 metros. Aqui 1 metro, né? 10 ao quadrado. De qualquer maneira, o que eu quero ilustrar é o seguinte, conforme você vai vindo aqui para a direita, o comprimento de onda vai diminuindo. Ó. Repara o comprimento de onda dessa, repara o comprimento de onda dessa, repara o comprimento de onda dessa. Isso é uma maneira de ilustrar que as ondas, isso aqui serve para o espectro, isso aqui é o espectro eletromagnético. Quanto mais para a direita você tiver, menor é o comprimento de onda. O comprimento de onda vai diminuindo. Por outro lado, a frequência vai aumentando. Os raios gama têm uma frequência altíssima. Já as ondas de rádio têm uma frequência bem menor. Então, conforme você vai andando aqui para a direita, andando para a direita quer dizer, você sai das ondas de rádio, vai para micro-ondas ou para infravermelho, todas essas são ondas eletromagnéticas. Mas, quanto mais para a direita você tiver, maior é a frequência e menor o comprimento de onda. São inversamente proporcionais. Essa figura aqui ajuda a ilustrar até um pouco melhor, talvez, né? Porque ela já dá as duas coisas ao mesmo tempo. Ó. Repara, os números aqui são os comprimentos de onda e os números aqui são as frequências. Ó. Então, por exemplo, onda de rádio. Tem esse comprimento de onda, 1000 metros, que está em metros, ó, mas tem essa frequência, 10 a quarta. Micro-ondas tem um comprimento de onda menor, 10 a menos 2, mas tem uma frequência maior, 10 oitava. Ó. Repara que 10 a menos 2 é menor do que 10 ao cubo, mas 10 oitava é maior que 10 a quarta. Portanto, conforme você vai andando para a direita, esse número aqui vai diminuindo. 10 a menos 2, 10 a menos 5, 10 a menos 6 vai ficando cada vez menor. E esse número aqui de baixo vai ficando cada vez maior. Porque quando o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. Até chegar nos raios gama, que tem um comprimento de onda muito pequeno e uma frequência muito alta. Mas lembra que isso acontece porque a velocidade é a mesma para todos. A velocidade é 3 vezes 10 oitava. E a velocidade é lambda vezes f. Quando o lambda vai diminuindo, a frequência vai aumentando, de tal sorte que a velocidade permanece a mesma, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Isso se for no vácuo.
Bom, acho que é isso. Nos próximos vídeos eu vou começar a falar sobre os fenômenos ondulatórios, reflexão, refração, difração, polarização, ressonância e assim por diante. É isso, até logo, obrigado.